Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos dar continuidade ao estudo de vetores. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. Bem pessoal, como havia mencionado anteriormente, nós vamos dar continuidade à nossa aula de vetores, hoje nossa aula 10. Hoje nós vamos falar de alguns conceitos. Inicialmente, nós vamos tratar do conceito relativo a módulo de um vetor ou norma de um vetor. Bem, a definição é a seguinte, né? A norma de um vetor, também conhecida como módulo de um vetor, é o valor escalar que representa o comprimento desse vetor. Ou seja, se eu tenho aqui um vetor U, seu módulo nada mais é do que o comprimento desse vetor, a distância, né? O comprimento do segmento de reta orientada. E o módulo do vetor U, ele é representado por essas duas barrinhas. Então, quando eu escrevo assim, essas duas barrinhas, na realidade eu estou tratando do módulo de U, né? Ou seja, módulo do vetor U, tá bom? Bem, como o módulo é a distância, e aí se eu considero aqui, dado um vetor U de coordenadas x1 e y1, ou seja, o U, né, vai ter no eixo x coordenadas x1 e no eixo y coordenadas y1. De sorte que eu tenho aqui um triângulo retângulo em que a hipotenusa é o módulo de U e que os catetos são x1 e y1. Dessa estrutura, a gente vai tirar esse triângulo retângulo aqui, ó, em que a hipotenusa dele é o módulo do vetor U e que os catetos vão ser x1 e y1. E aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que o módulo, né, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, o módulo de U ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então vai ser x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, né? Como o módulo é o comprimento e não existe comprimento negativo, né? Na hora que eu for calcular o módulo de U, né, eu vou considerar somente a raiz quadrada positiva, né? Então, o módulo de U vai ser a raiz de x1 mais y1, né? x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. E aqui é o conceito, né? A definição do cálculo de módulo de um vetor. Então, vamos para o primeiro exemplo da aula de hoje. Diz o seguinte, calcule o módulo dos vetores. Ora, na letra A, o vetor U, né, tem coordenadas 8 e 6, ou seja, nesse caso aqui, x1 é igual a 8 e y1 igual a 6. Logo, o módulo de U, desse vetor U na letra A, vai ser a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, ou seja, o módulo de U vai ser a raiz de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Nesse caso, vai ser a raiz de 64 mais 36. 64 mais 36 é 100. Então, o módulo de U vai ser igual a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Então, o módulo de U, módulo do vetor U aqui, na letra A, vai ser 10 unidade de comprimento. Tá? Então, a resposta da letra A é essa. Na letra B, eu vou ter que o vetor U é menos 3 e 4, ou seja, x1 é menos 3 e y1 é 4. E aí, o módulo desse vetor U, né, pela definição anterior, vai ser a raiz de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Ou seja, o módulo de U vai ser igual a raiz de menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, menos 3 ao quadrado, né, como está entre parênteses, elevado ao quadrado, o resultado dá positivo, dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Logo, o módulo de U vai ser igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então,
módulo de U na letra B vai ser igual a 5 unidades de comprimento. Bem, feito, né, apresentada a definição de módulo, nós vamos agora para uma propriedade importante de vetores, que é exatamente o produto escalar de dois vetores. Tá? Então, o que é o produto escalar de dois vetores? Nada mais é do que a multiplicação, né? Veja só, é a multiplicação entre dois vetores que tem como resultado uma grandeza escalar, ou seja, um número, né, real. Certo? Por definição, dados dois vetores U de coordenadas x1, y1 e V de coordenadas x2, y2, nós temos que o produto escalar de U por V é dado por... O produto escalar de U por V pode ser representado por um simples produto, né? Um simples sinal de vezes, multiplicação escalar, U por V, ou em alguns livros você vai encontrar essa nomenclatura, né? Ambas representam o produto escalar de dois vetores, tá bom? E pela definição, se eu tenho U x1, y1 e V x2, y2, o produto escalar de U por V é dado pela soma dos produtos de suas coordenadas, ou seja, vai ser x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Então, essa é a definição. Por exemplo, aqui, nosso exemplo 2, diz o seguinte: dados dois vetores U, 3 e 4, e V, 5 e 2. Calcule aqui o produto interno de U por V. Bem, U é 3 e 4, por V, que é 5 e 2. Tá bom? Então, esse produto interno, que a gente, nessa letra a gente representou por esse símbolo, U por V, vai ser dado por 3 vezes 5 mais 4 vezes 2. Então, o produto interno, ou produto escalar de U por V na letra A, vai ser 3 vezes 5, 15, 4 vezes 2, 8. Então, produto escalar de U por V vai ser igual a 23. Tá? Na letra B, nós temos o seguinte, né? Produto escalar de U por U. Então, eu quero o produto escalar de U por U. Tá? Nesse caso, eu vou fazer o produto de U por ele mesmo, ou seja, 3 e 4 por 3 e 4. Tá bom? Então, produto escalar de U por U vai ser igual a 3 vezes 3 mais 4 vezes 4. Logo, o produto escalar de U por U, né, na letra B, vai ser igual a 9 mais 16, né? 9 mais 16. Produto escalar de U por U vai ser igual a 25. Né? E essa é a definição de produto escalar. Bem, o produto interno, ele apresenta algumas propriedades. As mais importantes são essa primeira, que eu quero demonstrar aqui para vocês hoje, que é o produto escalar de U por U, ou seja, o produto escalar de um vetor por ele mesmo é igual ao seu módulo ao quadrado. Bem, o segundo é a simetria, ou seja, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U. O terceiro é a homogeneidade, que é isso. Ó. Se eu tenho um escalar T que multiplica o vetor U, né, o produto escalar de T por U, né, T vezes U por V, vai ser igual ao produto escalar de U por T vezes V, que é igual ao produto, né, que é igual ao produto do escalar T pelo produto interno de U por V. Bem, a homogeneidade diz o seguinte, que se eu tenho um escalar, tanto faz ele multiplicar um vetor como outro vetor, né, no produto interno, ou então ele multiplicar o resultado final do produto interno. Essa propriedade a gente chama de homogeneidade. E a distributividade é exatamente o seguinte, se eu tenho três vetores, U, V e W, então o produto interno, né, o produto escalar de U por V mais W, vai ser igual ao produto interno de U por V mais o produto interno de U por W. Tá certo? São 4 propriedades importantes. Para demonstrar, por conta da exiguidade de tempo, eu vou querer demonstrar a primeira propriedade. Considerando, né, o vetor U de coordenadas
x1, y1. Nós já sabemos que o módulo do vetor u é igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, certo? Nesse caso, o módulo de u ao quadrado vai ser igual a x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Vou guardar aqui essa equação estrela, tá? E aí eu vou vir aqui para o outro lado aqui da equação. Bem, o que é o produto interno de u por u? Vai ser o produto interno de x1, né, y1, pelo próprio x1, y1. Né? Nesse caso, se nós percebermos, o produto interno de u por u, vai ser igual a x1 vezes x1, ou seja, x1 ao quadrado, mais y1 vezes y1, ou seja, y1 ao quadrado, que eu vou chamar de equação triângulo. Percebam que a equação triângulo, né? Note que a equação estrela aqui, ela é igual à equação triângulo, né? Tem os mesmos, assume os mesmos valores, né? x1 mais y1 ao quadrado, né? Então, nesse caso aqui, o módulo de u, né? Não vou fazer o módulo não, para ficar igual à definição. O produto interno de u por u vai ser igual a x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, que por sua vez, pela equação estrela, é igual ao módulo de u ao quadrado, pela transitividade, né? Então, nesse caso, o produto interno de u por u, certo? Vai ser igual ao módulo de u ao quadrado. E assim a gente demonstra essa primeira propriedade. Tá? As outras três propriedades também, elas são passíveis de demonstração. Tá? Mas por enquanto na nossa aula nós vamos demonstrar só a primeira. Para finalizar nosso conceito, né, nossos conceitos da aula de hoje, eu vou falar sobre ângulo entre vetores. Para tanto, eu vou precisar de ter o pressuposto da lei dos cossenos. Tá? Então, o que é que acontece? O que é que diz a lei dos cossenos? Se eu tenho aqui um triângulo qualquer, né, eu tenho aqui esse ângulo θ, né, e eu tenho os catetos A, B e C. Então, a lei dos cossenos ela é a generalização do triângulo do teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno de θ. Essa é a famosa lei dos cossenos. Ela é uma demonstração belíssima da trigonometria. Em outro momento nós podemos estar realizando ela, tá certo? E aí eu vou considerar o seguinte, eu quero, dados esses dois vetores aqui, eu vou chamar aqui de vetor U, vetor V aqui, o vetor verde, e vetor U, esse vetorzinho aqui vermelho, tá certo? E o que eu quero calcular é exatamente esse ângulo θ entre dois vetores, tá certo? Bem, nas aulas anteriores, né, nos conceitos de vetores, a gente viu que a soma de dois vetores nada mais é do que eu colocar a extremidade, a origem do segundo, né? A origem do segundo na extremidade do primeiro e ligar a origem do primeiro na extremidade do segundo. Então, por exemplo, aqui se eu tenho esses dois vetores aqui, né, a soma deles vai ser exatamente esse vetor aqui, ó, que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo. Então, vai ser esse vetorzinho aqui, tá certo? Bem, tomando por base essa figura, aqui vai ser o vetor U, né? E aí na aula anterior nós definimos vetores opostos, né? Então, se o vetor V está nesse sentido e esse vetor tem as mesmas características e está no sentido contrário, então esse vetor é o vetor menos V, né? Então aqui é o vetor menos V, tá ok?
De sorte que esse vetor preto resultante, ele nada mais é do que a soma, né? Menos V mais U, ou U menos V. Né? Então, esse vetorzinho preto aqui é o vetor U menos V. Tá bom? E aí, para eu calcular o ângulo entre esses dois vetores, eu vou usar a lei dos cossenos, tomando por base os módulos, né, dos vetores resultantes. Tá bom? Então, aqui, módulo de U e módulo de V. Bem, então vamos lá. Pela lei dos cossenos, esse ladozinho aqui ao quadrado vai ser igual ao quadrado dos outros dois lados, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, né, vezes o cosseno do ângulo. Então, pela lei aqui dos cossenos, nós vamos ter aqui o módulo de U menos V ao quadrado vai ser igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de menos V, né, ao quadrado, que vai terminar sendo igual ao módulo de V, né, menos 2 vezes o módulo de U vezes o módulo de menos V, né, vezes o cosseno de θ. Né, só com uma observação, né? Note que o módulo de menos V é igual ao módulo de V. Né? São só vetores opostos. Tá bom? Então, aqui é o seguinte. Pelas propriedades anteriores, vou aqui subir um pouquinho. Ó, o módulo ao quadrado de um vetor é o produto interno dele. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar essa primeira parte aqui, tá? O módulo de... Trabalhar aqui a primeira parte aqui. O módulo de U menos V ao quadrado vai ser igual ao produto interno de U menos V por U menos V. Agora, nesse momento aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar a propriedade distributiva, né? Ou seja, isso aqui vai ser o produto interno de U por U, né? Fazendo aqui, menos o produto interno de U por V, menos o produto interno de V por U, mais o produto interno de V por V. Tá certo? Então, o módulo de U menos V ao quadrado vai ser igual ao produto interno de U por U, menos 2 vezes o produto interno de U por V, mais o produto interno de V por V. Tá certo? De sorte que o produto interno de U por U, pela propriedade 1, é o módulo de U ao quadrado. Então, aqui eu vou ter o seguinte, que o módulo de U menos V ao quadrado vai ser igual ao módulo de U ao quadrado menos 2 vezes o produto interno de U por V, só fazer aqui um Vzinho melhor, de U por V, mais o módulo de V ao quadrado. Vou chamar aqui essa equação estrela e essa daqui de equação triângulo. Se eu fizer a comparação das duas, eu percebo que o módulo de U menos V ao quadrado vai ser o módulo de U ao quadrado menos 2 vezes o produto interno de U por V mais o módulo de V
ao quadrado. Que, por sua vez, o módulo de u menos v ao quadrado vai ser igual a toda essa expressão resultante da lei dos cossenos. Vai ser igual ao módulo de u ao quadrado mais o módulo de v ao quadrado menos 2 vezes o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno de θ. E aí eu posso fazer aqui algumas simplificações, né? Vejam que eu posso simplificar módulo de u com módulo de u, módulo de v, né, com módulo de v, módulo de u ao quadrado com módulo de u ao quadrado, módulo de v ao quadrado com módulo de v ao quadrado. Bem, continuando aqui, nossa expressão, o que é que eu vou fazer? O menos 2 vezes o produto, menos 2 vezes o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno de θ. Como está negativo, passa positivo, né, para o outro lado da equação. Então fica 2 vezes o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno de θ vai ser igual a, como eu tenho menos 2 vezes o produto interno de u por v, está negativo, passa positivo, ou seja, vai ser igual a 2 vezes o produto interno de u por v. E aí, como eu quero calcular o ângulo, no caso o cosseno, tudo que está multiplicando passa dividindo, ou seja, o cosseno de θ vai ser igual a 2 vezes o produto interno de u por v dividido por 2 vezes o módulo de u vezes o módulo de v. Tá? E aí eu posso novamente aqui simplificar 2 com 2, né? E aí eu vou obter a equação que me dá o ângulo entre dois vetores, que é essa. Cosseno, só apagar aqui para escrever melhor. Cosseno do ângulo θ vai ser dado pelo produto interno de u por v dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. E aqui está a expressão. Finalizando nossa aula, eu peço que vocês calculem o ângulo entre os vetores u3 e 4 e v5 e 2. Bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que calcular são os módulos dos vetores e depois o produto interno. Então, se o vetor u ele tem coordenadas 3 e 4, né? O módulo de u vai ser a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, o módulo de u vai ser igual a raiz de 9 mais 16, que é igual a raiz de 25. Né? Então, módulo de u é igual a 5. Tá? Bem, se o vetor v tem coordenadas 5 e 2, né? Então, o módulo de v vai ser a raiz de 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, o módulo de v vai ser igual a raiz de 25 mais 4, módulo de v vai ser igual a raiz de 29. Então, calculado o módulo de v, módulo de v, e agora eu vou calcular o produto interno de u por v. Vai ser o produto de 3, 4 por 5, 2. Ou seja, produto interno de u por v vai ser igual a 3 vezes 5 mais 4 vezes 2. O produto interno de u por v
vai ser 15 mais 8, certo? Então, vai ser quanto? 23, né? Módulo de U por V vai ser igual a... Módulo não, produto interno de U por V igual a 23. Dessa forma, vamos calcular agora, né? Logo, né? O cosseno do ângulo θ vai ser dado pela razão entre o produto interno de U por V dividido pelo produto dos módulos de U por V. Né? Então, o produto interno de U por V é dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Nesse caso, o cosseno de θ vai ser 23 sobre 5 vezes raiz de 29. Né? Racionalizando, raiz de 29 sobre raiz de 29, nós temos que o cosseno de θ vai ser igual a 23 raiz de 29 sobre 5 vezes 29, né? Que dá 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, 10 e 1. Então, dá 145. Certo? A resposta pode parar por aqui, ou então, né, a resposta pode ser o seguinte. θ é o arco cujo cosseno é 23 raiz de 29 dividido por 145. Tá? Essas duas respostas eu aceito. Bem, pessoal, por hoje é só. Até breve. Um abraço a todos.